falar do Jardim, porque é o seguinte, o Jardim, ele... Assim, eu acho que o primeiro ponto é que desde que o Jardim achou o time, né, que ele encaixou esse time ali, que foi no jogo contra o São Paulo. E aí eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu acho que existe um paralelo muito grande entre esse Cruzeiro que empatou com o São Paulo naquele jogo, e o Atlético que jogou ontem aí. Porque, assim, o Cruzeiro naquele momento entendeu que precisava estancar a sangria, digamos assim, né? Conseguir um resultado um pouquinho melhor. E aí o Cruzeiro, apesar de que não teve aquela postura que o Atlético teve uma postura mais ofensiva, porém, a gente entendeu aquele empate como um bom resultado, né? Sim. Eu acho que pro lado atleticano, essa é a visão também que eles tiveram. E aí... Depois daquilo ali, cara, o Cruzeiro principal, né? E até contando, principalmente no Brasileirão, mas até o jogo lá da Copa do Brasil, que também foi um time mesclado, mas um time forte ainda, não jogou pior que ninguém. Sim. O Jardim, ele fez um time que estava entregando vexame atrás de vexame, péssimas exibições no Mineiro, se tornar um time realmente consistente, Começou a se criar até uma coisa do Cruzeiro cair, né, esse ano brigar pelo rebaixamento. Sim, no começo ali o momento. papo era esse. Sim. E assim, o Cruzeiro tem 2 derrotas no Brasileirão, né? Aquela pro Bragantino, que foi uma derrota que acontece, né? O Bragantino tá bem no campeonato, mas não foi um jogo que o Bragantino amassou o Cruzeiro fez uma péssima uma partida. falha do Cássio e uma falha defensiva. Uma falha individual de algum jogador. E o Lucas Silva quis pegar a bola com a mão, né? Senão seria um empate. Era um jogo que era uma cara talvez mais justa de empate do que de vitória do Bragantino. E o jogo contra o Inter, que foi um 3-0, que o Cruzeiro não foi bem, mas que a gente não pode nunca deixar de falar da arbitragem naquele jogo. E depois dali o Inter... Antes do São Paulo. Isso, antes do São Paulo ainda. Sim. Então, assim, eu digo assim, porque nesse recorte do Brasileirão, Sim. o Cruzeiro faz um ótimo Brasileirão e até os pontos baixos, mas especialmente depois de São Paulo, o Cruzeiro foi dominante em todos os jogos. Então, eu acho que a gente tem que elogiar o Jardim nesse sentido, e o cruzeirense, no geral, sabe disso. Eu não vejo críticas ao Jardim assim, só críticas pontuais. E aí, essas críticas pontuais são principalmente 2, né? A demora para mexer e a demora para colocar o Gabigol, né, de forma um pouco mais específica no time. E aí, eu até fiz um post no meu Twitter sobre isso hoje, que assim, eu acho que esse pedido pelo Gabigol é muito mais pela mística e muito mais pelo nome que tá na camisa do que pelo rendimento que ele tem tido, né? E eu entendo, eu não acho que o torcedor tá errado, não, porque se tem um Gabigol que faz muito gol no Atlético, que tem estrela, todo jogo ele faz gol. De decisão. Você querer que ele jogue, né? Tá 0-0 ali, um jogo tenso, você quer ganhar, estádio cheio, eu acho natural o torcedor fazer isso. Só que o treinador, ele não é um torcedor, né? Sim. E é um treinador... bem, né? E é um treinador que ele vem de outra escola. E porque aqui no Brasil, assim, a gente vê muitas vezes os treinadores, eu até fiz um post sobre isso, mexendo por mexer. Assim, o cara, o time tá dá 15 do segundo tempo, não importa. Se o time tá empatando ou perdendo, vai ter substituição. O time pode jogar mal, quer dizer, pode não estar jogando mal, pode estar bem, pode piorar depois da mudança, pode não ter uma peça interessante no banco, mas tem que mexer. Ou, no caso da mística, né? Fulano de tal sempre faz gol no segundo tempo, né? Ele põe fogo no jogo, então vamos colocar ali, não importa. Eu até citei como exemplo o Diniz na final da Sula, colocando o Kenji no jogo pra tentar emular o John Kennedy. E todo mundo sabe que ele fez pra isso, né? Porque o John Kennedy... Até eu pensei isso. Então. E aí, mas é uma coisa totalmente mística, né? Porque naquele momento ali, ao meu ver, não fazia sentido colocar o Kenji, né? O cara não tinha nem jogos profissional direito, joga ele lateral, nessa bomba. Então, ali de ala ali, né? Tentando... Então, assim, e eu acho que o Jardim ele não tem esse pensamento, né? As mudanças dele são feitas de forma muito pensada. Quando ele vê que vai melhorar o time mesmo, ou que pode melhorar, ele faz. Se ele não vê isso, ele não faz. E poucos foram jogos que o Cruzeiro melhorou depois das mudanças, né? Eu acho que aí entra no papo que você falou, que é... Acho que o único jogo, mas não foi questão de melhora, questão do resultado, foi contra o Flamengo, da entrada do que os Bolaceiro 3 entraram e fizeram gol. Só que o rendimento mesmo estava melhor antes, né? Só que aí aconteceu, então assim, eu acho que o Jardim, ele vai... essa é a convicção dele, é uma forma diferente de pensar, né? Ele não tem essa coisa do brasileiro, da mística, né? E até mesmo de conhecer os caras tanto assim. Não, e é uma convicção, assim, muito óbvia. Porque a resposta que ele deu na primeira vez que ele respondeu uma pergunta sobre isso, ele falou assim, não, eu mexo se eu achar que vai melhorar. Tipo assim, o time tá bem, eu vou mexer pra quê?